Olá pessoal, eu sou o professor Caldini, de Biologia, do Ângulo Tamandaré, e estou aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouquinho sobre a atual epidemia provocada pelo vírus Ebola, na África, na região da África Ocidental, né? Ou mais apropriadamente, conversar sobre a doença provocada por esse vírus, que é uma febre hemorrágica viral. Nesse sentido, essa doença se insere junto a outras num grupo maior, que compreendem também a febre amarela, a dengue e uma série de febres hemorrágicas provocadas por vírus, né? Agora, mais especificamente, a gente poderia pensar em conversar, evidentemente, com vistas ao que pode ser perguntado no final do ano, nos exames vestibulares que vocês vão prestar, a respeito do Ebola e dos assuntos que ele suscita, né? Então, eu penso que a gente poderia, a princípio, seguir aqui um roteirozinho, onde eu gostaria de conversar com vocês, em primeiro lugar, sobre a situação da atual epidemia de Ebola, uma vez que essa doença já se manifestou antes, não é? Depois, vamos pensar um pouquinho sobre o fato dela ser uma doença que pode ser considerada emergente ou reemergente e negligenciada. E, por fim, falar pouca coisa sobre a reprodução dos vírus de RNA, que é o caso do vírus Ebola e é também o caso do vírus HIV, por exemplo, da AIDS, mas que esses dois têm estratégias de reprodução bastante diferentes, né? Vamos então falar um pouquinho sobre o primeiro tópico, que é a situação da atual epidemia, não é, de febre hemorrágica provocada pelo vírus Ebola. Digo atual porque já houve epidemias anteriores, esta é talvez a quinta ou sexta epidemia que se verifica nos últimos 30 anos, mas em termos de número de casos é a maior até agora, é a mais preocupante até agora. Então a doença hoje está acometendo pessoas de 3 países, basicamente da África Ocidental, quer dizer, da parte do continente que está voltada para o Oceano Atlântico, para o Brasil. Os países mais afetados são Serra Leoa, Libéria e Guiné. E há alguns poucos casos na Nigéria também, que não é contígua a esses 3 países, está um pouquinho mais para lá. E, curiosamente, há uma outra epidemia em curso, na República Democrática do Congo, onde já houve epidemias anteriores, mas a análise do material genético dos vírus de uma epidemia e de outra mostrou que não há nenhuma confluência entre elas. São 2 fatos independentes, são 2 epidemias independentes. Então, vou focar nesta primeira, como eu disse, que afeta Serra Leoa, Libéria e Guiné. É interessante aproveitar essa nossa fala para lembrar o conceito de epidemia, não é? Por que esta é uma epidemia? Quando uma doença é própria de um país, de uma população, de uma região, apresentando um número relativamente constante de casos naquele país, naquela região, naquela população, fala-se em endemia, é uma doença endêmica. É o caso, por exemplo, no Brasil, do mal de Chagas, da esquistossomose e de tantas outras doenças. Mas quando aquela mesma doença, sai de um patamar regular, de número de casos, digamos, constante, regular, ou mesmo zero, e atinge rapidamente um grande número de indivíduos, fala-se em epidemia, como já houve várias epidemias ao longo da história da humanidade. Quando essa epidemia ultrapassa fronteiras nacionais, no entender de alguns, ou continentais, no entender de outros, pode-se falar então numa pandemia, né? Quer dizer, uma epidemia que atinge proporções muito maiores. É o caso das pandemias que já varreram, né, o mundo, né, ao longo da história da humanidade, como a peste negra, como a pandemia da gripe espanhola e assim por diante. E da mais recente gripe pelo vírus H1N1, né, H1N1. Então, nesse entendimento, por enquanto, a gente tem aí uma epidemia, tá certo? Uma vez que ela não extrapola o continente africano, salvo casos isolados de indivíduos que se infectaram lá e que depois voltaram a seus países de origem na Europa ou nos Estados Unidos, mas isso não é levado em conta. A epidemia, no entendimento da Organização Mundial de Saúde, é preocupante, uma vez que se calcula que o número de casos poderá atingir 20 mil pessoas infectadas até o final do ano. Bem, agora, com relação ao segundo tópico,
o que se pode dizer sobre essa doença? Quer dizer, aparentemente ela não existia até pouco tempo atrás, aos olhos do leigo, né? E de repente ela surge do nada. Não é bem assim, porque ela já é conhecida há 30 anos. A primeira epidemia que se tem notícia é há mais de 30 anos. Mas é uma doença que vai e volta, parece que ela fica escondida, e daí essa emergência súbita. Então, na verdade, o que se sabe é que esta, como tantas outras doenças virais de ambiente tropical, teria como reservatório natural algum animal silvestre, ou uma planta, ou um animal, e ali então vou encontrar um fungo, um vírus, uma bactéria, que eventualmente o homem entra em contato com eles ao invadir esse espaço natural. No caso do ebola, o provável hospedeiro natural, quase com certeza, são, né, morcegos frugívoros, morcegos que se alimentam de frutas, tá certo? Que tem uma distribuição bastante ampla no continente africano e fora dele, e que naquela área onde a atual epidemia está se dando, são, muitas vezes, consumidos como alimento pela população. Tá certo? Mesmo que não seja esse o motivo, o consumo desse animal pelo ser humano, calcula-se que esses animais podem disseminar o vírus através de frutos que eles tenham comido, através de suas fezes, então daí um outro animal silvestre vai entrar em contato com o vírus e mais cedo ou mais tarde chega assim a doença ao humano. Essa é a porta de entrada, esse é o início. Uma vez que eu tenho um ser humano doente, a transmissão então se dá a partir daí de um ser humano a outro, pelas secreções corporais. Saliva, suor, fezes, urina, sangue, sêmen, não é? E, justamente por isso, as pessoas mais afetadas por essa doença são os familiares, ou familiares e amigos, ou o pessoal médico, né? Enfermeiras e médicos. Ao cuidar de doentes ou dos corpos dessas pessoas que morreram pela doença, acabam se infectando. E isso então vai tomando proporções de epidemia à medida em que novas pessoas são infectadas da mesma maneira, né? Ora, é uma doença então já conhecida, tá certo? Há mais de 30 anos. Porém, ela tem sido negligenciada. No entendimento da Organização Mundial de Saúde, doenças negligenciadas são aquelas que não obtêm o necessário reconhecimento por parte da indústria farmacêutica, por parte da comunidade médica, científica, e, portanto, não há suficientes estudos a seu respeito, não há, com a velocidade que se desejaria, a procura por medicamentos, por terapias, e é o que se verifica agora, né? Nós não temos, até hoje, uma vacina para o ebola, como também não temos para outras doenças negligenciadas, como são a dengue, a febre amarela, chagas, malária, etc. É interessante notar nesse aspecto algo que o vestibular costuma sempre perguntar, a diferença entre soro e vacina, né? A vacina é algo de caráter preventivo e que não pode ser fabricada e imaginada de um dia para o outro. Sem dúvida se acelerou agora a busca por uma vacina para o ebola, mas ainda estamos longe dela. Existe a notícia de pessoas que foram tratadas, né, norte-americanos que estavam lá e que voltaram infectados, foram trazidos de volta aos Estados Unidos, mas foram tratados com uma droga experimental chamada Zemap, né, como a gente lê nos jornais. Esta droga, na verdade, é uma mistura de 3 anticorpos específicos. Então, é uma terapia no estilo do soro. Quando uma pessoa é picada por uma cobra venenosa, né, um animal peçonhento, eu vou administrar a ela o soro, anticorpos, para combater de imediato o problema, tá certo? Mas esse é um recurso curativo, emergencial, não é preventivo, e que não está disponível em larga escala. Havia poucas amostras dessa droga e que foram usadas em 2, 3, 4 casos até agora. Então não há, por enquanto, vacina, não há soro. O que se faz é procurar identificar os doentes, fazer o acompanhamento desses doentes e a terapia de manutenção, na expectativa de que eles se curem por si próprios, a menos que eles venham a óbito, então não há realmente nada a ser feito. Então, antes de eu abordar esse último item, pessoal, sobre a reprodução dos vírus, deixa eu colocar uma coisinha a mais que pode ser também interessante para a nossa cultura geral, para o nosso conhecimento geral, né? Como é a doença, tá certo? Eu acredito que se vocês vêm acompanhando os noticiários, as reportagens dos jornais, das revistas, você já tenha alguma noção geral, que é o que eu vou fazer agora também. Vamos lembrar o seguinte:
como já está dito aqui, o quadro, né, de uma doença como essas é tipicamente com o início de uma febre alta, dores no corpo todo, tá certo? Dores ósseas, musculares, o que é mais um fator complicante, porque esses sintomas se confundem com os sintomas da malária, da febre amarela, de tantas outras doenças, né? Isso pode levar o doente inicialmente a não procurar socorro, acreditando que está com uma gripe ou com alguma coisa assim. Em muitos casos isso evolui, não necessariamente, mas em muitos casos então esse quadro evolui para um quadro de hemorragias internas ou externas, e quando isso acontece, então evidentemente a doença já está num estágio muito avançado. O socorro tem que se dar de maneira muito pronta e este tem sido um empecilho também muito grande lá nos países afetados, porque não há uma estrutura médica que permita esse socorro a tanta gente em tão pouco tempo, né? Enfim, então a doença vai se caracterizar por esse quadro de um mal-estar, de sintomas variados, e o que tem sido feito é exatamente a busca de pessoas que estejam apresentando esses sintomas e o isolamento delas para que não disseminem a doença a outros indivíduos. Por medida de precaução, pede-se então que esse indivíduo elabore uma lista com todos os nomes de todas as pessoas com quem ele teve contato nos últimos 21 dias, nas últimas 3 semanas, que é o período em que o vírus pode ser transmitido. E uma vez que seja possível rastrear essas pessoas, tá certo? Cada uma delas vai ser acompanhada por mais 21 dias. Então é uma coisa assombrosamente difícil. Isso explica em grande parte também a questão epidêmica, além do despreparo da estrutura médica daqueles países, não é? Outro fato relacionado é o fato de que muitas vezes as famílias escondem os doentes de medo de que o tratamento médico, de ser levado ao hospital, acabe ocasionando a morte de seus entes queridos, enfim. Não é fácil controlar uma epidemia como essa. Agora, sempre vai haver essa pergunta, existe a possibilidade da doença provocada pelo ebola chegar ao Brasil, por exemplo? Ou a qualquer país que se faça essa pergunta, né? E na visão dos especialistas, aparentemente não. Seria muito difícil, uma vez que um indivíduo que venha de lá, dos países afetados, sem os sintomas, ou talvez com sintomas iniciais, será imediatamente reconhecido como tal, uma vez que nos aeroportos, tá certo, de todos os países do mundo, passou-se a tomar certas providências nesse sentido. Então há cartazes, há alertas, né, dizendo, se você tem se sentido febril, se você está se sentindo mal, por favor, comunique esse fato, não é? E pode-se também fazer o rastreamento dessas pessoas, tomando a temperatura de quem está chegando, enfim. Há uma tentativa mundial para conter a doença, por enquanto está sendo bem sucedida, embora já tenham ocorrido casos fora da África, levados, né, até lá, na Europa, nos Estados Unidos, mas foram contidos. Enfim, esse é o quadro atual, né? Por fim, falando então um pouquinho, muito pouca coisa, sobre a reprodução dos vírus de RNA. O que há de extraordinário aí? Os vírus que carregam como material genético RNA e não DNA, chamados então aqui de vírus de RNA, né, tem basicamente 2 estratégias reprodutivas distintas. A primeira delas, que já é bem conhecida, acredito de todos, é aquela da família dos retrovírus, a qual pertence o HIV, vírus causador da AIDS. Então, os retrovírus levam esse nome por que razão? Injetando RNA na célula hospedeira, seu RNA, né, na célula hospedeira, infectada, colocam aí também uma enzima, a transcriptase reversa, exclusiva desses vírus, que faz com que esse RNA produza, né, um DNA transitório. A partir desse DNA serão feitas novas cópias de RNA. Estes, veja bem, são os retrovírus. Né? Não é o caso do ebola. O vírus ebola pertence a um outro tipo de vírus de RNA, capaz de fazer a replicação desse RNA. Né? Então aqui está a família dos filovírus, na qual se insere o ebola, e outras famílias. Tá certo? Então é possível que isso seja indagado da gente em alguma questão de vestibular. Essa diferença de estratégia reprodutiva entre os retrovírus e outros vírus de RNA. Muito bem, espero que tenha sido de algum auxílio a vocês e desejo sucesso a todos nos exames que vão prestar no final do ano.